Você já deve ter ouvido falar do jejum intermitente, ou até mesmo já deve ter feito. Mas e aí? Ele é bom ou é ruim para o nosso corpo? Como que o nosso corpo reage durante esse processo? Então, assim, o jejum intermitente a gente pode fazer ele assim de várias maneiras. Os mais comuns são 12-12 e 8-16. Como que eles são esses jejuns? O 12-12 você fica 12 horas sem se alimentar e 12 horas se alimentando. E o 8-16 você fica 16 horas sem se alimentar e 8 horas você se alimenta. E nesse período de alimentação você pode fazer vários tipos de alimentação. Você pode optar por uma alimentação mais qualitativa, uma alimentação hipocalórica, onde você vai ingerir menos caloria do que você deveria, que o teu corpo ele precisa, que daí você já busca isso para processos de emagrecimento, ou hipercalórica, que daí você busca ingerir mais calorias do que você precisa para o teu corpo entrar em processo de crescimento, quando você está treinando, quer ganhar uma massa muscular. E quais seriam os benefícios do jejum intermitente? Principalmente para o emagrecimento e a questão da resistência à insulina. A insulina é o principal hormônio anabólico do nosso corpo. E quando a gente desenvolve resistência à insulina, a glicose do carboidrato, né, que está percorrendo pelo nosso sangue, ela não consegue entrar nas células. Então ela é impedida de entrar nas células, daí ela começa a se acumular em tecido adiposo. Então quando a tua resistência à insulina ela está alta, você não consegue utilizar direito essa glicose para funções musculares, inclusive. E daí ela começa a se acumular em tecido adiposo e elevar a glicemia, caminhando até para uma possível diabetes. O exercício é muito importante para manter essa resistência à insulina, para sensibilizar a insulina ao nosso corpo, e o jejum intermitente é outro. Então, o período que a gente fica em jejum é um outro hormônio liberado pelo pâncreas, ele toma o lugar dessa insulina, dando aquela pausa para o organismo, sabe? Para ele sentir necessidade dessa glicose e ganhar sensibilidade à insulina novamente. E aceitar essa glicose na célula. Então, isso pode ser interessante para você trabalhar com sensibilidade à insulina. E, inclusive, em processo de emagrecimento, porque quando você fica tempo sem se alimentar, ele pode estar utilizando gordura como principal fonte de energia. Então, ele vai utilizar a gordura para fornecer energia para o teu corpo. Em relação a alguns cuidados que você pode ter, é consumir a quantidade necessária de proteína diária para você evitar que ele retire do teu músculo. Então, você catabolize essa proteína e evite de perder massa muscular durante esse jejum. Então, você cuida principalmente com proteínas, busca gorduras boas e daí você vai optar se você quer uma dieta com mais calorias ou com menos calorias. Geralmente, o pessoal busca o jejum para emagrecimento mesmo e ele dá um bom resultado, porque muitas das vezes as pessoas comem por excesso e esse tempo que você fica sem se alimentar, às vezes você acaba deixando de lado os alimentos não tão saudáveis, assim, que trazem mais energia do que nutrientes para o teu corpo. E daí você opta por dieta um pouco mais sólida, que geralmente traz mais nutrientes, traz mais saciedade. E isso acostuma o teu corpo, assim, a trabalhar com esse tipo de alimento e de dieta, né? Então, ele tem vários benefícios. Só que lógico que sempre que você for fazer um tipo de jejum, é interessante que consulte um nutricionista, porque ele que vai te orientar quanto de proteína que você vai ter que ingerir, quanto de gordura, quanto de carboidrato, alertar sobre os micronutrientes, que são as vitaminas e minerais, também são muito importantes, né? Que o nosso corpo ele não trabalha direito se ele não tem os micronutrientes. Então, sempre busca nutricionistas antes de iniciar qualquer dieta, qualquer tipo de dieta específica.